Olá para você! No vídeo de hoje eu quero falar sobre sistema religioso. Eu quero falar sobre o enfrentamento que muitas vezes homens e mulheres de Deus têm quando eles se deparam com o sistema religioso. Quando a gente fica muito triste, muito chateado quando a gente espera que líderes religiosos possam estar do nosso lado. Quando a gente espera ali que um líder esteja ao seu lado, esteja ao lado da justiça, esteja ao lado do que deveria ser, do que ele foi chamado para ser. Alguém em que através da vida dele o nome de Jesus fosse um nome glorificado. Mas o que a gente vê hoje não é nada disso. A gente vê um sistema falido, um sistema cada vez pior, um sistema religioso podre. E eu vou falar uma coisa para vocês, isso não é de agora. Isso já tem, começou há muitos anos e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Fica até o final dele, que eu quero ter momentos aqui de insights, de reflexão com você e pensar o que podemos aprender com isso e o que a Bíblia ensina pra gente hoje. Olá para você, eu sou a Jaque e você é muito bem-vindo ao canal. Esse canal é um canal de leitura diária da Bíblia e no momento estamos lendo o livro de Atos. É o livro que fala da história da igreja, fala aqui muito da atuação do Espírito Santo, é um livro muito especial, principalmente se você é aquela pessoa que está frustrada com a igreja, está frustrada com o sistema religioso, sabe? É importante a gente ler a palavra de Deus no livro de Atos para a gente entender qual era a ideia de Deus, o que estava na mente de Deus quando esse livro foi escrito e qual foi o papel dos apóstolos ali, dos homens de Deus que enfrentaram oposições, enfrentaram ameaças em nome do Senhor Jesus. Por mais difíceis, por mais tristes e até assim por mais desafiadoras que essas histórias sejam, são histórias que podem trazer fé no nosso coração, porque esses homens não estavam sozinhos, eles estavam com o Espírito Santo. Mas antes da palavra, vamos falar com Deus pedindo que Ele, através do seu Espírito, fale no nosso coração. Santo Deus, eu te agradeço desde já por esse dia e grata eu sou, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender da sua palavra. Fale com a gente, fale comigo, fale com quem estiver assistindo. Abençoe essa pessoa, a casa dela, tudo que ela tem. E eu peço ao Senhor que nos ajude a entender e a praticar a sua palavra. Que ela venha para nós hoje como cura no nosso coração. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão tristes e chateados com a igreja, aqueles que perderam as esperanças. Que o Senhor, através da leitura que vamos fazer, possa trazer fé ao coração dessas pessoas, para que elas não desistam, não desanimem, mas se voltem ao Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Deus hoje, então, no livro de Atos, capítulo 4, está escrito assim, vem acompanhar comigo, pega a sua Bíblia, se for o caso, pausa aqui o vídeo, vem com seu celular ou apenas me ouça, põe o foninho se você estiver na rua, mas presta muita atenção nisso que eu vou ler para vocês. Está escrito assim: enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, esse
esse homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que era um homem simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles, em pé, o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-lo sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Mas, para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, respondendo, Pedro e João lhes disseram: julgai se isso é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas eles os ameaçaram ainda mais e, não achando motivo para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo, porque os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem, enquanto estendes a mão para curar e para realizar sinais e feitos extraordinários, pelo nome de teu santo servo Jesus. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Que mensagem especial! Aqui o Pedro, depois de ter havido aquela cura miraculosa que nós falamos no vídeo anterior, daquele homem, que era aleijado de nascença, ele não andava. Aqui o texto está dizendo que ele já tinha mais de 40 anos, então a gente consegue imaginar o tamanho da admiração, do espanto das pessoas quando viram a cura dele. E aqui, gente, quando a gente vê Pedro e João ali perante o sinédrio, a gente vê toda a ousadia e toda a coragem que eles tiveram que ter para enfrentar aqueles líderes religiosos. Observe que isso não vinha deles, eles eram homens cheios do Espírito Santo. Pedro tinha que estar muito cheio ali do Espírito Santo para poder enfrentar aquelas pessoas. João também. Lembra que eu falei no vídeo, há 2 vídeos atrás, quando a gente viu ali sobre o Pentecostes, todo aquele movimento, que vem o derramar do Espírito Santo, depois vem
a mensagem confrontadora de Pedro, ali pregando a salvação. Depois ali as pessoas começam a andar ali na perseverança do ensino dos apóstolos, né? Depois aquelas pessoas se ajudavam mutuamente de tal forma que caía na graça do povo e aí Deus acrescentava ainda mais. A gente vê esse mesmo movimento do Espírito Santo aqui. Aqui o próprio texto ele está dizendo assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, e aqui ele começa a falar para as autoridades. No nome de quem que ele fazia aquelas coisas, em nome de quem que ele pregava aquelas coisas, sabe? E aqui ele prega sobre a salvação, a gente vê ali no versículo 12, e o versículo 13 fala como as autoridades, como aqueles líderes olhavam para ele até com admiração, porque eles ali eram pessoas simples, eles não eram letrados, sabe? E isso bate muito de frente com muita coisa que a gente vê hoje, quando a gente pensa assim, que só essas pessoas assim que falam muito bem, que são bem articuladas, que elas sim, elas têm a palavra, e não é, gente. A gente vê aqui homens que antes de tudo, antes de eles enfrentarem o sistema religioso, eles eram homens cheios do Espírito Santo, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo para enfrentar um sistema religioso, enfrentar um sistema opositor. Veja, esse sistema religioso aqui deveria ser digamos, o sistema que deveria apoiar o trabalho deles. Afinal de contas, nós estamos falando sobre fé. Nós estamos falando sobre fé no coração das pessoas. Mas o que acontece? O nome de Jesus era tão poderoso e era um nome assim que trazia tanta transformação naquele tempo, que os religiosos ficaram com muito medo. Era medo de perder território, era medo de perder pessoas, era medo de perder gente, de perder o controle, sabe? Porque agora veio Jesus Cristo, veio mostrar para essas pessoas um novo caminho que dá acesso a Deus. E não era mais os líderes religiosos que controlavam ali, que se colocavam numa posição de intermediadores entre aquelas pessoas e Deus, sabe? Então, assim, Pedro teve que ser muito ousado para trazer a palavra ali de coragem, sabe? E quando a gente lê essa história, a gente vê assim que ele teve que meio que explicar o milagre, né? Por que aquele milagre aconteceu. Não era no poder deles, não era assim... eles não tinham poder deles, era algo que era do nome de Jesus, era o nome de Jesus. E ali aqueles líderes religiosos queriam impedir que o nome de Jesus fosse proclamado. Mas não tem jeito, quanto mais eles tentavam, mais assim o Espírito Santo atuava. A gente vê ali, obviamente, que Pedro, né, João, é claro que a gente consegue imaginar que eles sentiram medo, eles eram homens, mas o que a Bíblia diz? Que quando eles se voltaram ali para os seus companheiros, eles fizeram o quê? Eles reclamaram? Eles foram para a rede social, sabe? Enfim, cada um imagina o que quiser, mas a Bíblia diz que eles foram orar, e eles oraram ao Senhor, para que o Senhor pudesse fazer alguma coisa ali. A gente vê isso no versículo 29, que ele fala: Senhor, olha para as nossas ameaças, né? E assim, e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a coragem. Então eles não oraram assim: Senhor, coloca fim, acaba com a perseguição, né? Eles só falaram: olha para nós e o que estão fazendo com a gente e nos dê mais coragem para falar. E a Bíblia diz que depois dessa oração, eles novamente foram cheios do Espírito Santo. Então era assim, quanto mais eles buscavam, mais o Espírito Santo eles recebiam para ter aquela ousadia, aquela coragem para falar e para enfrentar todo aquele sistema. E sabe qual foi o resultado disso, gente? O resultado disso foi os novos crentes, as novas pessoas que passaram a crer. Que a Bíblia diz que os novos crentes, além de eles serem pessoas que estavam ali sempre unidas de coração, com o mesmo propósito, eles eram pessoas generosas, eles sabiam compartilhar, eles não eram egoístas. A gente vê isso também acontecer ali na descida de Pentecostes, quando as pessoas vendiam as suas propriedades. O que isso significa? Que o Espírito Santo ele trabalhava no coração das pessoas de um jeito que até aqueles que tinham posses, ou seja, não necessariamente pessoas pobres, pessoas muito, muito pobres, mas pessoas que tinham alguma condição, elas eram totalmente desapegadas daquilo para que pudessem compartilhar com quem não tinham. E aí eu falo para vocês assim, quando a gente olha essa ação, né, esse amor em ação, essa ajuda mútua, gente, quem não quer estar no meio disso? Quem não quer viver algo assim?
Viver uma atmosfera de ajuda mútua, onde você sabe que não vai faltar nada para você, porque tem alguém olhando para você e cuidando para você. E cuidando de você. E isso é uma ação que só o Espírito Santo pode fazer, não é homens. Não são homens não têm o poder de fazer isso, mas o Espírito Santo tem. Então, assim, se Pedro não fosse corajoso, se ele não fosse ousado, se ele não fosse cheio do Espírito Santo, talvez essas pessoas não teriam sido nem salvas. Talvez eles não tivessem produzido crentes ali, transformados, salvos através do nome de Jesus, que entenderam a mensagem. Eles entenderam finalmente o que era a mensagem do Evangelho. E aquilo, era mais ou menos assim, quanto mais batia nos apóstolos, mais se multiplicavam as pessoas. Porque a Bíblia diz que ali, naquele momento de pregação, naquele momento de palavra ali de Pedro, mais 5.000 pessoas foram acrescentadas ao ouvir aquela mensagem. Então Deus queria que aquelas pessoas fossem alcançadas. E ali não era palavra assim de prosperidade, ou era uma palavra falando só coisas boas, que a vida delas seriam maravilhosas dali para frente, que elas não enfrentariam nenhuma oposição. Era uma palavra fidedigna, uma palavra voltada à conversão e a arrependimento. E essa obra era uma obra que era o Espírito Santo que fazia naqueles corações. Por isso se multiplicava tanto. E por isso que o resultado era tão extraordinário. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pode entender que muitas vezes nós não conseguimos enfrentar sistemas religiosos por causa disso. Porque falta em nós buscar uma vida ser cheia do Espírito Santo e falta em nós coragem, falta em nós ousadia. Sabe, olha o que Pedro, ele pega e fala assim para aqueles homens. Respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai ser justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Então eles estavam tão fixados ali no seu entendimento que eles sabiam que eles tinham que ser obedientes ao Senhor e não a homens. Que Deus abençoe você, medita sobre isso e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.